Olá, olá pessoal, estamos aqui, mais um podcast, uma gravação que estamos fazendo diretamente dos estúdios da FOA, aqui na Expo VR, sábado, 2 de agosto, 18h30. E agora aqui um vizinho nosso, um vizinho de stand, e mais que o vizinho de stand, um vizinho de propósito e de ideias, né? Temos aqui Thiago Reis. Thiago Reis, bem-vindo. Muito obrigado. Para mim é uma honra estar aqui com você, nessa instituição que eu tenho um carinho. Eu brinco que tudo que envolve educação me lembra mudança de vida. E eu acho que esse movimento que a FOA faz na cidade, sou natural daqui, né? Eu tenho uma empresa que nós entramos agora nos meses aí para completar 10 anos na cidade. Então, já quero parabenizar e agradecer pelo convite. Ótimo. O Thiago é fundador e CEO da Sun Life, né? E só no nome aqui a gente já vê que Sun Life, a gente já vê que o propósito da empresa é grande, né? Nosso astro maior, o Sol, e a vida que só existe por causa do Sol, né? Então, a gente está aqui movimentando em cima da energia que você trabalha. Eu conversando com você um pouco aqui, daí para perceber já o que não falta em você é energia, disposição para mudar e gerar propósito, né? Então, você conseguiu conectar dentro da tua, parece, né? Dentro da tua empresa, o propósito junto com o teu propósito de vida, né? Como é que você conseguiu, como é que um pouco dessa trajetória que fez com que você imaginasse chegar aqui agora onde você está? Bom, eu acho que para quem está ouvindo e vai ouvir, né, a gente passou por momentos difíceis, né? Eu acho que todo mundo, não é uma mágica, né? Não é um remédio que você toma e se acorda no outro dia diferente, é uma resiliência, é uma mudança diária de vida, né? E eu também tive muita dificuldade, né? Eu estava pesando aí 100 quilos, né? E aí, quando você chega num ponto que você olha para o seu filho, eu tenho um filho de 8 anos, e aí você olha para o filho, e aí você olha para os seus funcionários, aí você começa a olhar para o ecossistema, e aí até o cliente que compra com você começa a ver um sistema que é predatório, né? E você começa a olhar as pessoas não cuidando de você, e meu filho olhou para mim e falou assim: filho, papai, o senhor tá gordo, papai. E assim, ali foi uma virada que me fez pensar. Não era estética, era preocupação. Era preocupação, papai. E aí a minha esposa falou assim: você realmente precisa mudar. Mas nós somos humanos, né? E aí a gente percebe que existe uma dificuldade mesmo da gente entender. Mas a virada de chave, talvez para você ou para outra pessoa, seja diferente. Mas o meu filho foi a minha virada de chave, sabe? Eu olhei para o meu filho e falei: não, eu quero estar com ele ali, andar com ele pelo menos, ver ele crescer, né? Então ali foi o principal, foi a cerejinha. E aí eu comecei depois a procurar ajuda, óbvio, né? Tem que ajudar, a gente precisa de ajuda. Porque aí você vê assim, então você contou a sua empresa mais ou menos em 2013, né? 2013, exatamente. 2013, então você certamente depositou boa parte da sua energia na fundação da sua empresa, no direcionamento dela, e acabou esquecendo um pouco de você mesmo, né? E aí para você ter uma vida próspera, e como você colocou um pouco antes de conversar aqui, sua e da empresa, precisa de você bem. Para poder inspirar os teus liderados, inspirar a tua empresa, inspirar o teu propósito. E o que é interessante é que começou com meu filho. E aí eu fui procurar um médico para entender. Então a dica aí, tá aí. Vá no médico, faça exames de verdade, entenda ali como é que tá. Eu percebi que meu corpo estava todo desbalanceado. Então se eu ficasse sem comer, eu não emagrecia. Então assim, ali foi uma virada de chave, sabe? Quando eu comecei a colocar o corpo no lugar, tomar remédio, a vitamina que estava faltando, a complementar, a minha mente começou a mudar. E os meus funcionários começaram a perceber. Eu era estressado. Sempre comunicativo, tá? Mas estressado. Então, eu começava... Qualquer problema que dava, o meu pavio era extremamente curto. Então, existia ali uma nuvem negra que não me fazia enxergar esse movimento. E aí, essa mudança, obviamente, levou 1 ano e meio, né? Diariamente, difícil. Eu tinha que cortar, eu tinha que seguir rigorosamente. E aí, eu dei um voto de confiança. Falei, vamos tentar. Eu já tentei de tudo, né? E aí, minha vida começou a transformar. Comecei a correr. Então, assim, o meu ecossistema começou a mudar. Hoje eu chego na empresa, os meus colaboradores, esse 1 ano e meio, né? Eles, Thiago, você é outro. A eficiência, a produtividade da minha empresa. Então fica a dica para você, empresário, é apoiar. Então hoje todo mundo lá tem ingresso para corrida. Eu apoio todas as corridas. Eu apoio o Circuito do Aço. Estou apoiando tudo da Crono VR na cidade. Você pode olhar que Sun Life está em tudo. Nós vamos apoiar agora a corrida do Voltaço. Nós só apoiamos todas as corridas. Porque o depoimento que eu recebo no meu Instagram das pessoas na cidade que deixaram a depressão, porque a corrida está salvando vida. Movimentar o corpo, né? E aí esse movimento, essa energia, tem tudo a ver com o meu negócio, né? Como você disse no início, a Sun Life, ela não é uma empresa de painel solar. Eu não quero e não sou reconhecido por quantos painéis solares ou pela tecnologia que eu entrego.
mas por quantas vidas nós transformamos. E aí, entrando um pouco na tua empresa, Thiago, assim, se fala muito de sustentabilidade, energia, tecnologia. Conta pra gente aqui o que faz a tua empresa do ponto de vista tecnológico, depois você traz o ponto de vista do propósito. Do ponto de vista tecnológico, para você sendo um professor aqui com a tua didática, Exato. explicando para as pessoas o que faz a sua empresa. Bom, do ponto de vista tecnológico, nós temos hoje um bem vital na natureza, né? Que todas as empresas dependem, e a gente sabe que a gente tem concentração num ponto e déficit no outro ponto, que é a energia. Então a minha empresa ela nasceu com o propósito de produzir energia. E eu sempre fui um engenheiro, né? Sou formado em engenharia de produção e computação, sempre fui um engenheiro voltado em sustentabilidade. Eu sempre achei que renovar e reciclar é o futuro. E aí eu me encontrei, é como se eu bati de frente. Encontrei com o painel solar e falei, gente, painel solar, e aí comecei a estudar o movimento da energia, e aí a gente tem estudos em Carnegie e Harvard que diz que 1 segundo, né, de energia, 1 segundo do sol na Terra, se a gente conseguir absorver, a gente gera energia para o planeta inteiro, gente, é 1 segundo. E aí eu falei, bom, eu posso fazer a minha parte com um painel solar, com 2 painéis solares, e aí nesse movimento eu comecei a pensar, bom, eu preciso trazer soluções que sejam acessíveis, que eu consiga democratizar. Então eu comecei a instalar pequenos geradores, e aí a gente chama de geração de energia de forma distribuída, onde eu consigo instalar, por exemplo, numa casinha da pessoa lá que consome 200 kW. Você trabalha com a geração, não com a distribuição. Na geração. E aí a gente começou a produzir essa energia, pulverizando essa energia, democratizando a geração, transformando no ponto de consumo. Então a Sun Life hoje ela é a maior empresa do estado do Rio de Janeiro. Ela está acoplada à WEG, nós somos uma autorizada da WEG em todo o Rio de Janeiro. Então eu tenho autonomia de marca, eu tenho autonomia de produto, eu tenho solução de inteligência artificial para consumo de energia eficiente. Inteligente. Então todo o produto WEG de inteligência a gente tem. E a cerejinha do bolo, né? As baterias. Quem já gera energia fica assim, e se acabar a energia eu tô sem energia. Bom, agora a gente tem backup. E gente, vamos quebrar um mito? Reduziu 70% o custo. Uma bateria hoje, eu tenho aqui no meu stand, aqui, estão todos convidados aí lá, uma bateria custava 100 mil reais, essa ali. Hoje ela custa em torno de 10 a 15 mil reais. A gente estava falando de uma queda de 3 anos para cá, de mais de 75 mil reais. A gente está acessível, a gente consegue colocar uma bateria hoje acoplada a painéis solares em residências de forma descentralizada. Isso aí, o Operador Nacional do Sistema, quem conhece, entende, sabe o benefício que tem de você deixar a transformação naquele ponto de consumo. Porque a gente sabe que a transmissão no Brasil ela é cara. E aí leva um tempo para essa energia chegar aqui. Então, eu acho que aí entra o nosso papel tecnológico, tá? De realmente ajudar a desafogar esse sistema. E aí existe pelo menos 2 que eu penso agora aqui, mas existem bem mais. Questões tecnológicas fortes, produtos inovadores fortes na sociedade ou para surgirem, que dependem da energia. Tudo depende, mas vamos colocar aqui, por exemplo, que você colocou a Tesla. A gente sabe que uma das questões não só da Tesla, mas dos carros híbridos de uma forma geral, a disponibilidade de energia é uma questão a ser tratada. Ou seja, essa bateria tem que ser outro tipo de bateria. E a outra questão, a gente conversou um pouquinho antes sobre as fazendas solares, quando você pensa que a inteligência artificial ela precisa cada vez mais de energia, né? Então o pessoal da Google aí fazendo, o pessoal da OpenAI contratando fazendas solares para poder continuar mantendo em alta velocidade a capacidade de resposta dos sistemas, dos LLMs, né? Os LLMs, exatamente. Então, como é que você vê, por exemplo, em relação aí ao setor automotivo híbrido e a parte da inteligência artificial hard? Estou dizendo a IA hard aí. Perfeito. Bom, eu acabei de chegar do Vale do Silício, eu tive a oportunidade de conhecer o Sam Altman, que é o fundador da OpenAI. Sim. Um cara incrível, humilde, acessível. Também participei em Stanford na StartX, que é uma incubadora de Stanford. Também estive na Google, tá? Eu conheci o data center da Google, lá na sede da Google, em Palo Alto. Estive na Apple Park também. Então, assim, eles têm projetos de crescimento, de ampliação, como você acabou de dizer, de várias fontes de energia sustentáveis. Todas. Várias, mas não sempre apenas sustentáveis. Não apenas a solar. Mas a solar, ela domina, porque a facilidade de ampliação, ela é indiscutível. Então você consegue construir uma usina modular.
Hoje você tem as baterias, porque a rede não suporta, tu tem a bateria. Então, você bem, né, bem comentou dos LLMs, apesar de que as inteligências estão sendo cada vez mais aprimoradas, a gente viu esse crescimento grande lá do AGI, que tá, né, quem acessa o ChatGPT sabe agora que foi lançado, para quem assina o pacote Plus, você já tem os agentes agora ali disponíveis. Isso. Então, a gente viu eu vi muito isso lá. Pequenas incubadoras, pequenas empresas trabalhando em ferramentas do Cortex e várias redes neurais que consomem menos energia, mas a gente sabe que isso vai levar tempo, tá? Então, o que eu vejo com isso, né? Os sistemas de geradores de usina, de transmissão, a transmissão vai ficar cada vez menos requisitada. Então, o pulo do gato agora é o armazenamento. O pulo do gato está em transformar esse smart grid, essa rede de forma inteligente, entrando no armazenamento. Porque a queda das células... Gente, a gente tem um carro elétrico aqui, chinês, com 105 mil reais. Um carro hoje que você roda 400 quilômetros. Autonomia. Com uma autonomia e o carro custa 105 mil. Se você pega qualquer carro hoje aí, você vai pagar 90, 100 mil, 110, 130 mil reais. Algumas críticas que tem em relação a esses carros, em relação ao valor da bateria, né? O tempo de vida dela e o valor. Aí é um mito que também caiu por terra. Como é que é? Coloca aí pra gente. É um assunto que eu acho incrível, por quê? Se usava uma bateria de primeira geração, essa bateria realmente ela era caríssima, porque a concepção da célula, do lítio ali, envolvia um consumo exagerado de produção. Então ficava tudo muito caro, tá? Com a China explodindo em bateria, e aí por que a China disponibilizou tanta bateria no mercado? É importante saberem. Eu estou indo agora em novembro para a China, para a Huawei, que é uma empresa que detém a tecnologia do 5G, e vou visitar várias empresas de bateria. O que acontecia na China, tá? São bilhões de pessoas. Assim, a China, para se conectar a sistemas de geração própria de energia solar, você não poderia conectar sem bateria. Então, o desenvolvimento das baterias cresceu muito. Então, em cada cidadezinha que você vai na China, tem uma fábrica de bateria, correto? O que aconteceu agora? A China foi e falou, beleza, nos últimos 2 anos, olha, agora vocês podem permanecer com seus sistemas de energia sem bateria. E aí, tá lotado de fábrica de bateria na China, mandando para o Brasil, mandando para os Estados Unidos. Então, a demanda cresceu muito. E a tecnologia de beneficiamento do lítio ficou mais barata. Sim. Então, agora, gente, a gente está ali com uma bateria que custava 100 mil, hoje ela custa 12, 13, 14 mil, dependendo até 7, tem bateria de 7 mil reais de lítio. E a vida útil dela são 4 mil ciclos. Isso num carro equivale a 1,5 milhão de quilômetros. Poxa. Cai por terra, então, alguns mitos. E aí eu vou a um outro mito. Aí eu vou a uma segunda situação que eu gosto de falar. As baterias do carro elétrico, do Tesla que está aqui no meu stand, a gente solta 4 parafusos e desce ela, correto? Daqui a 10 anos ela não tem mais eficiência para rodar o carro. Então ela não pode ficar no carro. São 10 anos. Eu retiro ela. Eu mando ela para onde? Aí a galera que recicla, como eu, que adora a sustentabilidade, vai falar, mas você vai descartar essa bateria? Não vou descartar essa bateria. Ela vai rodar por mais 10 anos numa residência, numa fábrica. Nós vamos adaptar ela para o sistema de energia de geração. Então a gente está falando de uma vida útil de um carro de 10, de uma bateria de carro para 20 anos. E aí depois a gente tritura ela e fabrica novas baterias. Pô, espetacular. Então a gente está com o nosso tempo apertadíssimo aqui. Queria que você deixasse... Tiago, aprendi pra caramba aqui com você. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Eu sou muito curioso, conversaria mais aqui com você agora e certamente quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, porque esse meio aqui permite que a gente possa assistir na eternidade, né? Exatamente. Democratizado esse na espaço. Eternidade, desde que tenha bateria e energia. Desde que tenha bateria e energia. Que eu li um livro de ficção científica, Miguel Nicoleles, não sei se conheço, neurologista, né? E o livro é Nada Será Como Antes. E parte da premissa é o seguinte, uma explosão solar. Exato. E acaba a energia no mundo. Acabou. E aí, onda solar. Ele desenvolve o livro em cima disso. É espetacular. Dá uma mensagem aqui pro pessoal, para finalizar. Fica à vontade. Bom, para quem ainda... Primeiro, para quem ainda não está pensando em mudar de vida, se movimente. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de usar. Menino que não anda não vende picolé. Essa é uma frase que eu coloco como vendedor. Tá? Então não existe pulo do gato, existe pulo da cama. Então levanta, cola, muda o teu ambiente. Primeiro, ande com pessoas que têm a mesma mentalidade que você. Isso aí já é o primeiro passo. Muito importante. Porque a energia, ela que move as coisas, a frequência. Então, dica para você, se movimente e transforme ao seu redor. Comece a usar a reciprocidade. Quando você doa, você ganha muito mais. Então, e aí é 1-0, tá? Quando você entrega, essa pessoa vai lá na frente e fala, eu tô devendo para ela. E aí, quando você menos esperar, vai retornar para você. Então a mensagem que eu dou é essa.
Ótimo. Então, gratidão, movimento. E quem quiser transformar energia e viver e conhecer um pouquinho mais, obviamente, eu deixo a propaganda aqui também, né? Obviamente, a Sun Life está disponível para educação, para ecossistema de mudança de vida, para gerar a própria energia, para carregar carro elétrico, para desmistificar essa coisa da IA. Nós estamos de porta aberta para receber todo mundo que precisar. Show de e bola. quiser saber. Thiago, obrigado, tá? Beleza? Parabéns Obrigado, aí tá. pelo teu propósito, Eu que pela tua agradeço. energia vibrante aqui. Maravilha. Tá Tamo bom? junto. Tchau, tchau. Valeu, um cara. abração. Uma honra aí. Maravilha, hein? Deixar eu fico...